Você já sentiu que quanto mais a gente usa a tecnologia para pensar por nós, menos a gente lembra das coisas que aprendeu? Pois é, a inteligência artificial está impactando a nossa forma de pensar. E isso não é só um modo de falar, não, é de verdade mesmo. Inclusive, eu vou te mostrar um estudo recente que avaliou o cérebro de pessoas que usaram o ChatGPT para fazer uma tarefa simples. E o que ele mostra é preocupante se nós formos pensar no longo prazo. Mas calma que isso aqui não é um vídeo contra a tecnologia, ao contrário. Eu quero que a gente pense em como usar essas ferramentas facilitadoras com inteligência, intenção e sabedoria. Porque quem entender isso desde agora vai estar muito à frente. Nos últimos 2 anos, a gente viu uma explosão no uso das chamadas LLMs, que são as Large Language Models, e em português, modelos de linguagem de grande escala. Basicamente, elas são esses sistemas de inteligência artificial que são treinados com volumes imensos de dados e com a capacidade de gerar linguagem, conversar, explicar, programar, fazer conta e até filosofar, se você pedir. E como elas funcionam? Esses modelos aprendem padrões de linguagem a partir dessa base gigante de informações, através dos livros, dos sites, dos artigos, dos fóruns. E com isso, elas conseguem prever a próxima palavra de uma frase com base em tudo que elas já viram. O resultado é esse que você já conhece: uma inteligência artificial capaz de dialogar com você, gerar respostas complexas, organizar ideias e tudo isso em segundos. Sim, nós estamos falando das ferramentas como ChatGPT, Gemini, Copilot e tantas outras que vêm se atualizando ou surgindo todos os meses praticamente. Essas ferramentas são incríveis. Elas nos ajudam com quase tudo. E pela primeira vez nós temos acesso a uma tecnologia que nos permite resolver questões complexas com uma rapidez que até pouquíssimo tempo atrás era inimaginável. Mas como toda ferramenta, essa também exige muita responsabilidade, porque com essa facilidade toda, a gente corre o risco de parar de fazer aquilo que nos desenvolve, que é pensar, refletir, questionar, elaborar as nossas ideias. E aqui entra o estudo que eu quero te mostrar. Antes da gente partir para o estudo, eu quero deixar claro que ele ainda é um pré-print, ou seja, ele não passou por revisão por pares, que é como a galera da ciência chama. Então, ele ainda não foi publicado. Agora, independente disso, o conteúdo, mesmo que preliminar, ele tem algumas informações importantes para a gente pensar aqui criticamente sobre o que ele mostrou. O estudo analisou 3 grupos diferentes de pessoas durante uma tarefa de escrita de apenas 20 minutos. Apenas 20 minutos, porque você pode pensar, pô, em 20 minutos a gente não cria nada muito interessante. Sim, é pouco tempo, é restrito, é limitado, mas é um ponto de partida relevante. Entre os grupos, um deles utilizou o Google para consulta, o outro usou o ChatGPT do início ao fim e o terceiro grupo fez uso do próprio cérebro, ou seja, eles escreveram com base apenas nos próprios conhecimentos e memória. Um dos pontos que me chamou a atenção é que o uso da IA mudou o padrão de conexões neurais durante a execução da tarefa. O cérebro de quem usou somente a IA teve uma menor conectividade em áreas importantes do córtex, ou seja, ativou menos as regiões associadas à linguagem, memória e raciocínio. O grupo que usou o Google também apresentou uma queda na clareza da memória, mas esse impacto foi mais sutil. O uso da IA, principalmente, pareceu causar uma desconexão ainda mais forte entre o processo da escrita e a memória do conteúdo produzido. Já o grupo que escreveu sem ajuda nenhuma teve um melhor desempenho para depois lembrar e justificar o conteúdo que eles tinham criado. Agora, o ponto alto do estudo para mim foi esse: quando as pessoas paravam de usar a IA, depois de um tempo de uso contínuo e sistemático, e tentavam voltar a usar apenas o próprio cérebro, digamos assim, elas demonstravam sinais de queda cognitiva. É algo como nunca mais exercitar um músculo e tentar pegar um pacote de arroz e sofrer para carregá-lo. O músculo simplesmente enfraquece. E o que o estudo sugere é que esse mesmo princípio vale para o pensamento profundo, para a criação autônoma, para a memória ativa. E isso é bastante plausível, né? A gente sabe que qualquer habilidade que deixa de ser exercitada vai ficando piorada. E aqui entra um conceito fundamental, que o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Ele se adapta a novos padrões de uso. O problema é que essa adaptação também acontece quando ele deixa de ser desafiado.
Se ele entende que não precisa mais buscar, reter ou conectar informações, porque a IA já faz isso, ele começa a economizar energia, porque o nosso cérebro é o nosso órgão mais caro. E isso parece eficiente, mas também é muito perigoso. A gente precisa estar atento, porque uma vez que você coloca o seu cérebro nesse padrão de comodidade cognitiva, ele se instala e pode ser mais difícil você voltar a pensar com profundidade. E de novo, o estudo é curto, limitado, ele não é definitivo ainda, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já devem estar avançando nessas pesquisas sobre a IA. Mas mesmo assim, ele é, de novo, um excelente ponto de partida, porque nos ajuda a refletir sobre o tipo de relação que a gente está construindo e criando com essas ferramentas. E principalmente, o que a gente está deixando de fazer quando a gente terceiriza o nosso raciocínio. Então, o que a gente faz com tudo isso? A gente para de usar a IA, ignora o avanço da tecnologia? De jeito nenhum, a IA é uma ferramenta e toda ferramenta tem o seu lugar e o seu valor. O problema não é usar, é como a gente usa. Se você pegar uma calculadora, por exemplo, que é um tipo de tecnologia, ela te ajuda a resolver a conta. Mas se você não souber o racional por trás daquela operação, você fica refém, você perde a autonomia. E é exatamente isso que pode acontecer com o nosso pensamento se a gente só copia e cola todas as respostas prontas de uma LLM. Então, qual é o caminho? Usar a IA como apoio e não como substituta. Usar para provocar o raciocínio e não para pular a parte mais importante dele. Você pode, por exemplo, usar a IA para te ajudar a organizar um argumento, mas quem precisa entender o argumento é você. Quem precisa refletir, cruzar as ideias, os dados, lembrar de outras referências é você. E tem algo aqui que eu acho muito importante de reforçar. Acesso à informação não é o mesmo que construção de conhecimento. Hoje, com um clique, você pode chegar bem longe. Mas será que isso está nos tornando mais sábios? Informação é volume, conhecimento é processo. E quando você pega a informação e relaciona com o que você já conhece, é quando você pega o que você já sabe e digere, questiona, coloca à prova. E é aquilo que se transforma em repertório. É todo esse compilado de informação que você precisa de uma pausa para pensar, para conectar, para digerir mesmo, como a gente se alimenta, digere, a gente precisa de tempo. E aí isso se transforma em repertório, se transforma no seu repertório. A IA pode até te entregar a resposta para tudo ou quase tudo que você pedir, mas sabedoria, essa construção lenta, viva, humana, ela não pode te dar. Se você já viu o meu vídeo sobre pensamento crítico, você sabe do que eu tô falando. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo e fica o convite para você assistir depois. Esse é o nosso diferencial humano e precisa continuar sendo mantido, treinado e estimulado, especialmente em um mundo onde é tão fácil não pensar. Agora vamos falar de algumas ideias práticas. Antes de você pedir uma resposta pronta para IA, você pode tentar escrever a sua própria ideia. Inclusive, a escrita é super indicada, inclusive por profissionais de saúde, para organizar os pensamentos, enfim. E aí depois você pode usar a IA para comparar as perspectivas e ampliar sua visão, talvez. Quando a IA te sugerir algo, você precisa questionar. Isso faz sentido? Ou isso se baseia em quê? Usa a ferramenta para aprender, não só para executar. Se ela te der uma resposta, você pode aproveitar e perguntar de onde isso saiu. Você pode perguntar o porquê daquela resposta. Sai da superfície, vá indo mais fundo. Evite usar as LLMs como um atalho constante para tarefas que você já domina. Mantenha o cérebro ativo nas áreas que você quer fortalecer. Nós já sabemos que a IA está mudando muita coisa e uma das áreas que serão também afetadas é no mundo do trabalho. Com a chegada das LLMs, muitas funções já estão se transformando. Algumas tarefas podem deixar de existir, outras vão mudar completamente e tantas outras que provavelmente nem existam ainda vão surgir. Isso é assustador, isso pode realmente assustar, mas também é uma oportunidade de se reinventar.
A pergunta é: você está se preparando para esse cenário? Quem aprendeu a usar essas ferramentas com inteligência e propósito vai continuar relevante. Não como alguém que só executa tarefas repetitivas, mas como alguém que sabe pensar, se adaptar, criar, resolver problemas de verdade. O futuro não vai ser de quem evitar a IA, vai ser de quem souber integrá-la ao seu raciocínio, mas fazendo isso com consciência e autonomia. E se a gente parar para pensar, isso realmente não é só sobre a tecnologia, é sobre a autonomia, a responsabilidade, a consciência, o exercício do pensamento crítico, é sobre o que significa continuar sendo autor da própria vida num mundo que te oferece cada vez mais respostas prontas. O ChatGPT, o Google, qualquer IA são ferramentas. Como um elevador, uma escada rolante, um carro, uma calculadora, ferramentas podem expandir o nosso raciocínio, organizar as nossas ideias, economizar o nosso tempo. Mas se usadas sem intenção, elas podem acabar afetando a nossa capacidade de reflexão, de construir um argumento por conta própria. A questão não é só usar ou não usar, é o que nós estamos deixando de exercitar quando a gente escolhe o caminho mais fácil. Essa escolha tem um custo. Tudo o que a gente não treina, encolhe. E isso vale para a criatividade, para a memória, para a concentração, para a capacidade de argumentação, de construir uma ideia desde a base, do zero, de conectar tudo que você lê, que você escuta. Tem uma fala do filósofo Byung-Chul Han que me ocorreu agora. Ele diz que nós vivemos num tempo em que o excesso de positividade no sentido de eficiência, de rapidez, de soluções instantâneas, você pode, você consegue, nos adoece. E eu acho que esse uso automático da IA entra exatamente aí, nessa busca por ser constantemente produtivo, na busca pelos atalhos. O que a gente pode perder no caminho? Já que tudo está a um prompt de distância, será que nós estamos abrindo mão de algo que até então era central na experiência humana? O esforço de compreender. Nós estamos vivendo uma revolução silenciosa, ou talvez nem tão silenciosa assim. E como toda revolução, ela traz riscos e oportunidades. O risco é a passividade. O benefício, para quem souber usar bem, com consciência, é a expansão de um potencial já existente. A IA pode ser a sua parceira em alguns processos, mas ela não deveria ser usada como o centro de tudo, porque, no fim das contas, é você quem precisa continuar pensando, questionando, decidindo com base nas suas próprias reflexões. Então, a pergunta então não é mais aqui nesse momento se você vai ou não usar a IA, mas como você vai usar? Você vai usá-la de forma consciente ou automática? Como alguém que integra a tecnologia ao seu próprio raciocínio ou como alguém que só copia e cola sem nem parar para refletir? Se você quiser continuar essa conversa comigo, comenta aqui embaixo como você tem usado a IA no seu dia a dia. Ela tem te expandido ou te distraído? Você já parou para pensar sobre isso? E eu vou deixar o link do estudo, caso você tenha interesse, aqui no box de descrição. Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar dessa conversa e nós nos vemos em breve. Até já!